uma hora do culto especial por causa da onda roxa, então não estamos no horário do culto que costumávamos fazer. Antecipamos uma hora antes, mas estamos aqui para compartilhar com você a mensagem da cruz, a mensagem que nos fala de esperança, do amor e do poder de Deus sobre as nossas vidas. Então, estamos na hora do culto, mas infelizmente não estamos em culto ainda. Continuamos nossa caminhada para celebrarmos a Páscoa cristã, lembrando da paixão, morte e ressurreição de Cristo Jesus. Aproveitando esse tempo para considerarmos nossos pecados, nossas fragilidades, à luz do esplendor e perfeição do nosso Deus e Rei Jesus Cristo. Como sabemos que Deus é bom? Em Isaías, capítulo 49, dos versos, todo o capítulo, mas especialmente ali os primeiros versos do 1 ao 6, nós encontramos uma carta sendo lida e escutada pelo povo de Israel. Mas essa carta é endereçada a todas as nações. No verso 1 do capítulo 49 de Isaías, já diz assim: ouve-me terra e mar, e vós, povos de longe, escutai. Os judeus tinham sido levados para o exílio nessa época e ansiavam em voltar à sua terra. E eles se perguntavam de onde viria a salvação. Então, Isaías faz uma afirmação maravilhosa de maneira profética. Diz assim: tu és o meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado. Versículo 3 do capítulo 49 de Isaías. Deus tem preparado aquele que trará o povo de volta, é isso que o texto está dizendo. Mas a maneira não seria através da força militar, como eles esperavam, mas através do poder do falar, da boca deste servo que é anunciado nesse texto. Versículo 2 de Isaías 49. Isto é, o que este servo fala e faz trará salvação verdadeira e real, não apenas um alívio físico. A mudança vem no fato de que este servo misterioso aí de Isaías 49, ele é chamado de Israel, verso de número 3. E enquanto ele é uma pessoa, ele é a pessoa ideal que assume todas as características da nação de Israel. Características que toda aquela nação deveria ter tido. Para entendermos o texto, então, precisamos lembrar que a nação de Israel foi criada desde Abraão para ser uma bênção para todas as nações. Gênesis capítulo 12, verso 1, 2 e 3. Uma posição que Israel, o povo, nunca alcançou. Quem então poderia fazer aquilo que a nação de Israel não fez? Este servo. Por isso que ele é chamado de Israel no versículo de número 3. Este servo, ele será perfeito, perfeito para ser o que a nação toda não foi. E ele deverá não apenas salvar os judeus. Deus será glorificado não somente na ação dele salvar os judeus, mas também ele terá que ser a luz, salvação para todas as nações. Verso de número 6 de Isaías 49. Para que assim se cumpra Gênesis 12, verso 1, 2 e 3. Será bênção para todas as nações. Sabemos que Deus é bom, sim. Deus é bom porque ele viu o povo de Israel que estava sendo desobediente. Ele também viu o resto do mundo, das nações, que também estavam sendo desobedientes e estavam vivendo longe dele, em inimizade com ele, num relacionamento de contrário ao que ele queria.
Então, Deus, sendo bom, traz de volta, chama de volta a um relacionamento de amizade com Ele. Verso 5 de Isaías 49. Como Ele faz isso? E aí então, o profeta explica no verso 6, dizendo assim: pouco é o seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Jesus, como servo de Deus, o servo chamado aqui de Israel, não é apenas um meio para a salvação de Deus, mas ele é a própria salvação de Deus, através de sua morte e vida. Enquanto vemos o povo de Israel como um servo desobediente, que não cumpriu a sua missão declarada em Gênesis 12, vemos em Jesus o servo obediente. Assim, observamos o contraste entre o servo obediente a Deus e aqueles que, sendo servos desobedientes, perseguiram e rejeitaram o servo obediente. Surpreendentemente, é o servo obediente que é chamado a sofrer em nome do povo desobediente. Chamado para ser atingido, cuspido, zombado e crucificado. E, no entanto, esse servo obediente se mantém imóvel, ele não revida, ele não pede vingança, ele continua na sua direção, na estrada do sofrimento, e ele não será confundido na sua caminhada, pois ele sabe que o seu sofrimento não é em vão, porque através desse sofrimento o seu povo será resgatado, será salvo. Leia Isaías, capítulo de número 50 também, não só o capítulo 49, como o capítulo 50, especialmente versos 4 e 9 no capítulo 50. Você encontra a declaração das características desse servo. Os escritores do Novo Testamento reconheceram esse servo do Senhor, que aparece nessa passagem de Isaías. Este servo não é outro senão Jesus Cristo, aquele que partiu resolutamente em direção a Jerusalém, sabendo da dor que o esperava lá. Lucas capítulo 9, verso 51. E lá, como você se lembra, Jesus foi golpeado, escarnecido, cuspido. Ele sofreu não por causa dos pecados dele, mas ele sofreu por causa dos nossos pecados. E a sua vida foi marcada por perfeita obediência até o último fôlego de vida. Mas tudo isso por causa dos nossos pecados. A sua obediência até a morte, e morte de cruz, para nos salvar. Apesar de toda rejeição, sofrimento, abandono, injustiças cometidas contra ele, Jesus manteve-se justo, fiel a Deus e sem pecado. Como Jesus era capaz de suportar tal tratamento e ainda ter certeza de que no fim ele não seria envergonhado? A resposta é uma palavra: alegria. Alegria. Pois Jesus, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Hebreus capítulo 12, verso 2. A alegria que motivou Jesus lá na cruz foi o fato de que, através do seu sofrimento por nós, ou seja, por todo aquele que nele crê, sendo povo de Israel ou gentil, a alegria dele é que todos que nele creem são salvos, são resgatados. Nós também, eu e você, temos uma grande alegria posta diante de nós hoje. Certamente há dor e sofrimento em nossa caminhada, mas quem estiver unido a Cristo Jesus pela fé não será confundido. Sabe que apesar da cruz existe uma alegria proposta para a sua vida pelo próprio Deus.
o convite então da Páscoa. Vamos tomar nossa cruz e seguir a Jesus Cristo. Esse que é o servo justo, perfeito e santo. Vamos orar. Senhor Jesus, servo sofredor e redentor, que nos leva de volta a um relacionamento de amizade com Deus, sendo a nossa salvação, nos comprando com a sua vida na cruz, entregue, nos resgatando da morte eterna. Aqueça o nosso coração, ó Jesus. Aquece o nosso coração através das verdades da Tua bondade. Verdades essas encontradas na certeza do Teu amor para conosco através da Tua morte e ressurreição. Pai Celestial, te agradecemos pela vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, o servo justo. Que esta boa notícia nos traga força, resistência, enquanto esperamos a Tua alegria sobre nós. A Tua alegria em meio à nossa dor e sofrimento. Em nome de Jesus, ó Pai, assim oramos. Amém. Amém. Deus te abençoe. Tenha uma boa semana, um bom final de semana, você e sua família. E que, nesse tempo, o Espírito Santo esteja agindo sobre você. E até podemos voltar a nos encontrar nos cultos dominicais, quando for nos permitido. Deus te abençoe e até mais, se Deus quiser.